Olá pessoal, vamos aqui à nossa primeira aula de álgebra linear. O assunto hoje é matrizes. Nós vamos falar de matrizes e operações com matrizes, que é o primeiro tema aí do curso de álgebra linear, seguindo o livro do Reginaldo dos Santos, Introdução à Álgebra Linear, que é a nossa bibliografia básica para esse semestre especial, o EART 2020/1. Então, para começar, vamos definir o que é uma matriz, né? Uma matriz, basicamente, é uma tabela de números dispostos em linhas e colunas. Então, aí a gente vai usar essa notação, letra maiúscula, para matrizes, para definir matrizes, né? Letra maiúscula para definir matrizes. E os elementos, né, da matriz nós vamos definir assim, ó. Letra minúscula correspondente à letra maiúscula da matriz e os índices. Os índices correspondem, o primeiro índice corresponde à linha em que o elemento está disposto e o segundo índice corresponde à coluna. Então, o A11 é o elemento da matriz A que está na primeira linha e na primeira coluna. O A12 é o elemento da matriz A que está na primeira linha e na segunda coluna. E assim também o AMN, né, é o elemento da matriz A que está na mésima linha, na nésima coluna. Então, basicamente, matriz é um assunto muito importante, né? A gente precisa entendê-lo bem, porque todo o decorrer do curso a gente vai precisar lidar com matrizes, manipular matrizes, né? E matriz corresponde a um tema de muito interesse, inclusive em aplicações, né, na engenharia. Então é muito importante vocês, futuros engenheiros. Bom, então aqui vamos continuar a notação, falando de notação e definição, né? A linha na posição I da matriz A. Então a gente vai usar essa notação para a matriz, é uma matriz que só tem a iésima linha de uma matriz, é também uma matriz que só tem uma linha, né? Obviamente. E a notação vai ser essa, ó, o elemento da matriz A, que está na linha I, na posição 1, depois o elemento da matriz A, que está na linha I, posição 2, coluna 2, né? O elemento da matriz A, que está na linha I, coluna N. E a mesma coisa, a gente vai definir a jésima coluna da matriz A. A jésima coluna da matriz A, o que é? É uma matriz coluna, né? Que os elementos dessa matriz seria o elemento da matriz A na linha 1, coluna J, o elemento da matriz A na linha 2, coluna J, dispostos em uma coluna. Então isso a gente está falando aqui apenas de notação por enquanto, né? Porque depois a gente vai definir operações com esses objetos, operações com matrizes. É importante que a gente conheça bem a notação do que a gente está falando. Aqui a gente está falando também de notação por enquanto, né? A gente vai definir, usar essa notação para matriz A. Então essa é uma definição para matriz A. Quando você olhar para esse símbolo aqui, quer dizer, olha, a matriz A é composta pelos elementos A e J e ela tem tamanho M por N. Tem M linhas e N colunas. Uma outra notação para o elemento A e J, a gente vai também olhar para a notação desse elemento dessa forma. É o elemento da matriz A. Você vai usar cochete para diferenciar, né? O elemento da matriz é o elemento da matriz A na posição IJ. Você vai falar, professor, para que a gente vai usar esse tipo de notação se essa aqui é muito mais simples? Basicamente, quando a gente for tratar de produto, né? Quando a gente for falar assim, olha, eu quero multiplicar a matriz A vezes B vezes C e quero saber qual é a posição a matriz desse produto na posição IJ. Aí você vai usar essa notação, olha. A matriz desse produto na posição IJ é, por definição, né, notação, esse elemento. Então é basicamente para você combinar matrizes, né, e dizer assim, olha, qual é o elemento da matriz A somada com a matriz B, o elemento dessa soma na posição IJ, quem é? Você vai usar essa notação. Se você estiver falando de uma matriz apenas, você vai usar a notação letra minúscula IJ, né? Índice I da linha
índice J da coluna. Bem, uma outra definição é: uma matriz é quadrada se ela tiver mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. É uma matriz quadrada. Isso é uma notação importante que a gente vai usar bastante. Vai falar sempre de matriz quadrada. O que isso significa? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. E a diagonal principal de uma matriz, quadrada ou não, né, são os elementos da forma A, I, onde a posição da linha é igual à posição da coluna. Então seria assim: A1 é o elemento da primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e assim vai, dependendo do tamanho da matriz. Esses elementos são chamados elementos da diagonal principal da matriz. Então isso também é um conceito bastante importante aí que a gente vai utilizar. Como exemplo, eu trago aqui o exemplo do livro, né, para a gente discutir. Eu trago exemplo de algumas matrizes. Olha, aqui é uma matriz A. Uma matriz A 2 por 2, né? Aqui uma outra matriz B 2 por 2, aqui é uma matriz C 2 por 3, aqui é uma matriz D 1 por 3, e aqui é uma matriz E 3 por 1, e aqui é uma matriz F 1 por 1, né? Só tem um elemento. Esse tipo de matriz a gente nem costuma utilizar, porque a matriz que só tem um elemento é um número apenas, né? Para que usar essa informação matriz que tem um elemento? Mas ela existe, né? Ela está no conjunto das matrizes, a matriz que tem uma linha e uma coluna. Reforçar aqui a notação, ó, o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna da matriz A, quem é? Primeira linha, segunda coluna, é o elemento 2. O elemento que está na segunda linha, terceira coluna da matriz C, quem é? Segunda linha, terceira coluna, é o elemento menos 2. O elemento da matriz A que está na segunda linha, segunda coluna. Então, o elemento da matriz A que está na segunda linha, segunda coluna, é esse aqui, é o 4. Está aqui. Então, é isso aí, pessoal. Aqui a gente está definindo matrizes, né? Está falando sobre o que são esses elementos, como é que a gente usa a notação para identificar as matrizes e os seus elementos, né, nas suas posições. E agora a gente vai começar a falar como operar com esses elementos. A gente vai aprender agora como operar com as matrizes. Então, a primeira coisa natural de se perguntar é o seguinte: quando que duas matrizes são iguais? Essa é a primeira pergunta, ela é natural. E a gente vai responder agora. Olha, duas matrizes são iguais naturalmente quando? Eu vou dizer aqui, olha, duas matrizes são iguais, primeiro, se elas têm o mesmo tamanho, né? E segundo, se cada elemento de uma for igual ao correspondente na outra. Correspondente significa na mesma posição. Matriz A é igual à matriz B. Isso aqui ocorre se somente se duas coisas ocorrem. Primeiro, M é igual a K, ou seja, ela tem o mesmo número de linhas, as duas têm o mesmo número de linhas. N é igual a P, ou seja, elas têm o mesmo número de colunas. E por fim, além disso, tem que ter uma outra propriedade que é o seguinte, olha, todo elemento A na posição IJ tem que ser igual ao elemento B na posição IJ. Para todo I e para todo J. Bom, uma outra operação importante das matrizes, né, depois que você fala da igualdade, é falar da soma de matrizes. Quando que você pode somar duas matrizes e o que corresponde à soma? Bom, primeiro, você pode somar duas matrizes quando elas têm o mesmo tamanho. Então, não faz sentido você somar matrizes de tamanho diferente. Assim como não faz sentido você comparar, né? Não faz sentido você dizer que uma matriz é igual a outra se elas são de tamanhos diferentes. Então, duas matrizes podem ser somadas quando elas têm o mesmo tamanho. E aí, nesse caso, a quem corresponde a matriz soma?
Bom, nesse caso a matriz soma vai corresponder à soma elemento a elemento. Olha, a matriz C, que corresponde à soma de A mais B, as duas do mesmo tamanho, ó, isso é super importante. Você só pode somar quando a matriz tem o mesmo tamanho. O elemento da soma é a soma elemento a elemento. Então basta você pegar cada elemento correspondente e somar. Você pega o elemento da linha 1, coluna 1 de A, soma com o elemento da linha 1, coluna 1 de B. Isso vai dar o elemento da linha 1, coluna 1 da soma. E assim sucessivamente. Uma definição bem simples, bem natural, né? Inclusive. Vamos ver um exemplo. Olha, você tem essas duas matrizes, ela tem tamanho 2×3, todas duas, né? Essa tem 2 linhas e 3 colunas, essa tem 2 linhas e 3 colunas. Ao que corresponde a soma? Bom, corresponde a soma vai ser você somar esse elemento, que é o A11 dessa, com o A11 dessa, que está aqui a correspondência, ó. E dá exatamente essa aqui, ó. 1 menos 2, menos 1. Depois, 2 mais 1, 3. Menos 3, mais 5, 2. E assim vai, ó. 3 mais 0, 3. 4 mais 3, 7. 0 menos 4, menos 4. Então a soma é muito simples, né? Você vai somar duas matrizes, a primeira coisa que você precisa saber é, primeiro, elas têm o mesmo tamanho? Tem. Então a gente pode somar. E como é que soma? Soma elementos correspondentes, né? Soma elementos na mesma posição. Uma outra propriedade importante das matrizes é a multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar, por definição, aí é uma coisa bem simples, né? Você vai multiplicar uma matriz por um número, e aí como é que você faz isso? Bom, naturalmente também, você multiplica cada elemento da matriz por esse número. Aqui está a definição formal, né? Você tem a matriz A, multiplica por um número alfa. Como é que fica esse produto? Esse produto vai chamar matriz B, e o B na posição em J vai ser justamente o alfa vezes o A na posição em J. Então, é pegar cada elemento do A e multiplicar pelo alfa. Isso vai dar a matriz que corresponde ao produto de A por uma constante, por um número. A, que é uma matriz agora que tem 3 linhas e 2 colunas, é uma matriz 3×2. Eu vou multiplicar a matriz A pelo escalar menos 3. E o que vai acontecer quando fizermos isso? Bom, basta multiplicar cada elemento por menos 3. Então está aqui, ó, esse produto, mas eu vou olhar aqui, ó, menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3, 6. Aqui, ó, menos 2 vezes menos 3. Então, vou pegar cada elemento e multiplicar pelo menos 3. Tá vendo? Ó, menos 3 vezes menos 2, depois menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 3, menos 3 vezes 5, menos 3 vezes menos 4, dá mais 12. Agora vem a operação mais delicada do produto de matrizes, que é a multiplicação de matrizes. Essa realmente é um pouco mais complicada, e eu vou explicar para vocês por que ela é assim, tá certo? Vou definir assim primeiro, e depois a gente vai dizer por que ela é assim. Então veja, a definição do produto de matrizes. Você vai multiplicar uma matriz por outra. Quando que isso é possível? É possível sempre? A resposta é não. Assim como não é possível você somar sempre matrizes, comparar sempre matrizes, não é possível você multiplicar sempre matrizes. Mas bom, para você multiplicar matrizes, basta que elas sejam do mesmo tamanho? A resposta também é não. Agora não é essa a condição para você poder fazer o produto usual de matrizes. O produto usual de matrizes não é o produto elemento a elemento como as outras operações. E aí uma pergunta é, por que não é assim, né? Não é assim porque esse produto elemento a elemento, ele não tem as propriedades, não tem muitas propriedades importantes como tem o produto matrizes, como a gente vai definir agora.
Porque esse produto que a gente vai definir agora, e depois eu vou mostrar para vocês por que isso acontece, ele corresponde a uma operação, a uma composição, na verdade, de operações. Você aplicar a matriz num objeto, num vetor, significa fazer uma operação com esse objeto. Multiplicar uma matriz por outra matriz é como se você fizesse uma composição dessas operações. Então, se você multiplicar usualmente elemento a elemento, isso não significa, não tem muitas propriedades importantes. E você multiplicar, como a gente vai definir aqui, ele tem muitas consequências em termos de operações, em termos de operadores. Então, por isso a gente define usualmente a multiplicação de matrizes assim, da forma que a gente vai definir agora, linha vezes coluna. Se definir assim é importante porque traz muitas consequências. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso já nos dá uma dica de que o produto ele não é comutativo, que a gente diz. Você não pode trocar a ordem com que você faz o produto. A ordem dos fatores altera o produto de matrizes. Você vira aquele velho ditado, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, mas no caso de matrizes altera sim. Então isso é importante a gente... Primeiro, para você multiplicar duas matrizes, como está escrito aqui, por definição, esse produto só é possível... Quando que o produto é possível? Ele só é possível quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E quando você estiver nessa condição, como é que você faz o produto? Bom, você quer saber quem é o elemento do produto C na posição IJ? Você pega o primeiro elemento da linha I, multiplica pelo primeiro elemento da coluna J de B, mais o segundo elemento da linha I de A vezes o segundo elemento da coluna J de B, mais o pésimo elemento da linha I de A vezes o pésimo elemento da coluna J de B. Isso soma tudo. Isso vai dar o produto, né, A vezes B na posição IJ. O elemento na posição IJ, quem vai ser? Vai ser a linha I, olha aqui, essa aqui é a linha I de A, vezes a coluna J, vezes a coluna J de B. Mas como que é esse produto? É o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, mais o pésimo vezes o pésimo. Por isso que eles têm que ter o mesmo tamanho. Você tem que ter a mesma quantidade de elementos aqui, na iésima linha ou em qualquer linha, né? E a mesma quantidade de elementos aqui. Mas a quantidade de elementos que tem aqui é a quantidade de colunas de A. E a quantidade de elementos que tem aqui é a quantidade de linhas de B. Por isso que esses caras têm que ter o mesmo tamanho, né? Aqui eu trago a figurinha que está lá na nossa página inicial do curso lá, né? E aqui mostra bem como é que é esse produto, é linha vezes coluna. E ele vai para qual posição? Bom, aqui está na linha 1, ele vai para a linha 1. Aqui está na coluna 2, ele vai para a coluna 2. Então é linha 1, coluna 2, vai para o elemento 1, 2. Linha 3, coluna 3, ele vai para o elemento 3, 3. Que vai para a linha 3, coluna 3. Então, isso aqui é só um desenhozinho para você visualizar como é que é o produto de matrizes. É super importante. Tenha esse cara aqui em mente, porque ele é muito importante. Você vai ter que aprender a lidar com isso e a gente vai utilizar bastante o produto de matrizes durante o curso aí. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, o produto dessas duas matrizes, A vezes B. Esse produto é possível? A primeira coisa que você faz é verificar se o número de colunas de A, então A tem 3 colunas, B tem 3 linhas. Então é possível fazer esse produto, linha vezes coluna. E como é que você faz esse produto? Bom, como eu acabei de falar, linha vezes coluna. Então eu vou multiplicar a primeira linha de A
pela primeira coluna de B. Isso vai dar o primeiro elemento, é a primeira linha vezes primeira coluna, né? É o A11 do produto. Então tá aqui, ó, 1 vezes menos 2, aqui ó, 1 vezes menos 2, 2 vezes 0, 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 5, menos 3 vezes 5. Essa soma dá menos 17, tá aqui. Primeira linha vezes primeira coluna. Agora eu vou fazer primeira linha vezes segunda coluna. Tá aqui, ó. Primeira linha, 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais menos 3 vezes menos 4. Tá aqui. O resultado disso, 19. Depois é primeira linha vezes terceira coluna. Bom, como que tudo é zero, vai dar 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais, menos 3 vezes 0. É 0. Ok? Bom, o mesmo se repete aqui. Esse aqui quem é? Esse aqui é segunda linha, primeira coluna. 3 vezes menos 2, 4 vezes 0, 0 vezes 5. Esse aqui é segunda linha vezes segunda coluna. E esse aqui é o elemento da terceira linha vezes terceira coluna. Ok? Bom, uma coisa importante já observar é o seguinte. Eu poderia fazer B multiplicado por A? Não poderia, porque quando eu fizesse linha de B vezes coluna de A, não teria a mesma quantidade de elementos, percebe? A linha de B tem 3 elementos e a coluna de A só tem 2. Então não dá para fazer B vezes A. Aqui eu já vou colocar, ó. Bom, a gente já sabe então que A vezes B pode estar definido, B vezes A nem está definido. Agora a gente vai ver um exemplo que o A vezes B está definido, B vezes A também está definido e ainda assim eles são diferentes. Que seria esse exemplo aqui, ó. Você tem uma matriz A 2 por 2, uma matriz B também 2 por 2. É possível fazer A vezes B? É possível. Elas são quadradas do mesmo tamanho, é possível fazer A vezes B e é possível fazer B vezes A. Quem seria A vezes B? Primeira linha vezes primeira coluna, daria 1 vezes menos 2, 2 vezes 0, 0. A soma, menos 2. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6. Somando, dá 7. Então, esse seria o produto A vezes B. Ó, linha vezes coluna. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes 0, 0. A soma, menos 6 mais 0, menos 6. E aqui é a mesma coisa. Ó, 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 3, 12. 3 mais 12, 15. P vezes A seria assim, ó, menos 2. Fazer o desenho para ajudar quem nunca viu esse produto. Aqui é B, né? B. Colocar o A aqui em cima e vou fazer o produto. 1, 3, 2, 4. E aí quem seria o produto? O produto ficaria aqui, ó. Linha vezes coluna. Menos 2 vezes, menos 2 vezes 1. Mais 1 vezes 3. 1. Dá menos 2 mais 3. Menos 2 vezes 2. Menos 4. 1 vezes 4. 4. Somando 0. 0 vezes 1 mais 3 vezes 3. 9. E 0 vezes 2 mais 3 vezes 4. 12. Então isso aqui corresponde àquele desenhozinho que a gente acabou de ver ali sobre o produto de matrizes. Então veja, aqui ó, A vezes B e B vezes A estão definidos, mas ainda assim o produto das duas matrizes são diferentes, né? A vezes B é diferente, vou escrever aqui, A vezes B é diferente de B vezes A. Então isso pode acontecer e na verdade é o mais provável de acontecer no produto de matrizes.
o que a gente vai ver? Eu vou mudar um pouco a tela aqui e a gente vai ver o que é multiplicar matrizes e por que a gente usa esse produto de matrizes. Vamos lá. Aqui eu tenho um desenhozinho aqui do Simpson e eu multipliquei essa matriz, não sei se vocês conseguem ver aí, deixa eu colocá-la para cá. Peguei essa matriz A e multipliquei pela figura. Olha o que aconteceu com a figura. Ela veio parar aqui do mesmo tamanho. Ela fez uma reflexão com relação à origem. Aqui é uma outra figura que eu desenhei um polígono e apliquei essa matriz nessa figura. Vou fazer uma outra... Vou alterar essa matriz um pouquinho aqui. Ao invés de -1 ali, vou colocar 1 e vou aplicar. Olha lá. É uma reflexão agora, ó, com relação ao eixo Y. Então, essa aplicação da matriz nessa figura, o que significa? Significa multiplicar essa matriz por cada ponto dessa figura. Ela transforma esse ponto dessa figura num outro ponto, que vem parar do lado de cá. Então, aplicar essa matriz na figura é refletir ela com relação ao eixo X. E esse aplicar é multiplicar, como a gente está acostumado lá, como eu ensinei para vocês agora. Então, por isso que a gente vai estudar essa multiplicação, porque essa multiplicação ela está associada a uma operação da matriz com objetos, vetores, né, figuras. Então, assim, quando a gente for falar de projeção, aplicar a matriz num objeto pode ser projetar esse objeto numa certa superfície. Então, isso tem muitas aplicações, né, na engenharia civil, na engenharia mecânica, também na engenharia elétrica, o produto de matrizes definido dessa forma é a forma mais útil. Não é que é a forma mais correta, não é isso. Você pode definir do outro jeito, mas a forma mais útil é essa. Bom, eu posso fazer composições de matrizes diferentes ainda, colocar um lugar do zero ali, colocar um número. E aí a matriz dá uma rotacionada também, ó. A figura dá, além de... ela dá uma distorção também rotacionada. A gente vai aprender o porquê disso tudo, né? Mas o que eu queria falar para vocês hoje é que, principalmente na multiplicação de matrizes, por que ela ocorre dessa forma, né? Porque dessa forma ela corresponde à composição de duas operações com o objeto. Quando eu multiplico essa matriz com a definição que a gente aprendeu, multiplicar essas duas matrizes e aplicar na figura é o mesmo que aplicar a operação numa matriz e depois aplicar a outra operação. Isso se o produto for definido como a gente definiu. Se a gente definir produto elemento a elemento, isso não ocorre como operador, tá certo? Então, isso é muito importante. A gente não só entender como faz, mas por que é dessa forma, né? Por que o produto de matriz é assim e basicamente porque ele definido assim, ele corresponde à composição dos operadores. Você enxerga a matriz como um operador e esse produto corresponde à composição desses operadores. É como se fosse uma função. Cada matriz é uma função e esse produto é a composição das funções. É a matriz que corresponde à composição das duas funções. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.